momento, dando continuidade à nossa programação, eu gostaria de convidar a Silmara Guida Correia Glória, graduada em enfermagem, especialista em gestão pública, gestão em enfermagem, urgência e emergência para enfermeiros, gerente de monitoramento e avaliação de atenção primária da Diretoria de Atenção Primária, Secretaria Estadual de Saúde Tocantins. Ela vai trazer o tema para nós, Sistemas de Informação e Financiamento da APS, que vai fazer um link com tudo aquilo que Laudeci acabou de explanar para nós. Silmara, sinta-se à vontade. Obrigada, Isabel. Eu gostaria, mais uma vez, de dar as boas-vindas a todos, né? É com muita alegria que a gente recebe aqui os gestores e equipes, né, que atuam na atenção primária do nosso estado. Como a Laudeci logo já no seu início falou, né, de quando a gente começou a idealizar esse segundo seminário, a gente tinha como objetivo acolher esses gestores e técnicos, né, nesse novo início de quadriênio de gestão do cuidado na atenção primária. Então, como a Isabel já me apresentou, eu vou estar falando um pouco sobre o financiamento na atenção primária e sistema de informação, de uma forma breve, porque se a gente for pensar na temática, né, a gente tem um universo aí imenso para que a gente possa descobri-lo a cada dia, né? Então, assim, eu vou tentar, de uma forma breve, né, compartilhar com vocês aqui um pouco dessa história aí do financiamento, né, e desse novo modelo que está sendo implementado nesses últimos anos. Eu vou pedir licença para me compartilhar aqui minha tela. Então, como a gente já colocou, eu vou estar falando um pouco sobre o sistema de informação e o financiamento da atenção primária. Eu vou estar iniciando a abordagem sobre o financiamento da atenção primária. E aí, para iniciar, a gente faz aqui um histórico, né, dessa legislação sobre o financiamento, que ela se inicia antes de... Teve vários movimentos até se chegar na Constituição de 88, né, mas destaco aqui o marco na Constituição de 88, né, onde já se trouxe aí sobre o financiamento, a origem dos recursos, né, na Seguridade Social. Logo depois veio as leis orgânicas da saúde, que a Laudeci até citou, a Lei 8080 e 8142. Já em 2000 veio a emenda constitucional número 29, nesta emenda, ela assegura os recursos mínimos, né, para o financiamento das ações e serviços de saúde que estados, municípios e União precisam aplicar na saúde. Já em 2007, veio a portaria 204, essa portaria 204, ela trouxe o financiamento organizado em formato de blocos, né, eles eram organizado em 6 blocos, um deles era o bloco da atenção primária, onde a gente trabalhava ali o PAB fixo e o PAB variável, né? Para quem já estava na gestão, já trabalhou, lembram bem que a gente tinha aí esses 2 blocos, esse bloco de financiamento subdividido em PAB fixo e PAB variável. Aí, em 2012, veio a Lei 141, né? Regulamentando aí a emenda constitucional 29, em 2017, houve a consolidação de várias portarias, né, onde a portaria também de consolidação que traz a PENAP, como a Laudeci colocou, é a de número 2, mas a que trata do financiamento, ela é a portaria de consolidação número 6. Em 2017 também foi publicada a portaria 3.992, onde ela deixa de existir, né, os blocos, vários blocos de financiamento, ela institui apenas 2 blocos, que é o bloco de custeio e o bloco de investimento. E aí ela traz também toda uma descrição sobre a prestação de conta, de como adequar esses recursos que, né, das contas que antes existiam através dos blocos, para se adequar dentro desses 2 blocos de financiamento.
E aí o cenário aqui em 2017, né, ele já começa uma reorganização, né, desse financiamento. Aqui também na portaria 3.992, ele tem um destaque importante, já fazendo o link aí com o sistema de informação, que todo repasse ele fica condicionado à alimentação e à atualização desse sistema, né? E aí são vários sistemas que existem hoje no Sistema Único de Saúde, embora a gente vai se ater aqui no Sistema de Informação da Atenção Primária. E aí o nosso momento tão discutido e tão debatido, né, é o novo modelo de financiamento instituído através da portaria 2979, onde ele institui o programa Previne Brasil, que nós iremos detalhar agora em diante mais sobre essa portaria e esse novo modelo. E aí eu tentei trazer aqui para vocês só um resgate dessa caminhada, nessa organização, né, desse financiamento aí para custear as nossas ações de saúde. Então, o programa Previne Brasil, ele é um novo modelo de financiamento instituído por essa portaria 2979, ainda em 2019. Ele é um modelo misto de financiamento. Neste modelo misto, ele é composto por 3 componentes, que a gente tem aí, o componente de captação ponderada, pagamento por desempenho, incentivos a estratégias e programas. Então, esses 3 componentes é que vai me dar o valor de financiamento da atenção primária que eu vou receber no meu município, estado, né? Aliás, estado não, porque esse financiamento, ele é um recurso federal destinado aos municípios e somente Distrito Federal. E só para a gente compreender um pouco mais aqui sobre esses componentes, que a Laudeci até citou na sua fala, onde na captação foram incluídos, né, todos aqueles recursos que custeavam as equipes de saúde na família, o custeio das equipes NASP, né, e também o custeio de gerente, que é um recurso novo, nem todos os municípios, né, recebem esse recurso, precisa de credenciar esse gerente junto ao Ministério, como também o valor per capita que o município recebia, que é aquele valor por habitante. Então, no componente de captação, esses recursos eles foram agregados nesse modo. E o que é importante também destacar aqui é que neste componente, o cadastro do usuário, ele é o ponto forte da captação ponderada, porque é ele que vai contribuir no cálculo de como é que vai ficar o valor que o município vai receber. Aí a gente tem o componente de desempenho, que esse componente ele vai avaliar o desempenho do indicador. Para 2020, nós trabalhamos com 7 indicadores. Para 2021, está previsto, né, a publicação de mais 7 indicadores. E para o ano de 2022, mais 7 indicadores, totalizando aí um total de 21 indicadores a serem considerados nesse cálculo do desempenho. E tem o componente das ações estratégicas, que aí são N estratégicas que o município publicou e que também vem publicando. Até a publicação desta portaria, né, a gente tinha aí saúde na hora, as equipes de saúde bucal, que antes, né, a gente recebia lá no PAB fixo, junto com a equipe de saúde da família. Então, neste novo modelo, ele compõe o componente das ações estratégicas, então, as equipes de saúde fluvial e assim por diante, eu não vou detalhar aqui um por um dessas ações estratégicas. Ainda sobre a captação ponderada, a gente tem alguns critérios que são considerados nesse novo cálculo, né? Então, a gente tem aí o ponto forte, que é o cadastro,
Este cadastro, ele é calculado com base no número de pessoas cadastradas sobre a responsabilidade da equipe de saúde da família. Mais adiante eu vou explicar como que é o limite desse cadastro. Então, uma vez cadastrado, esse cadastro também, ele vai ser considerado, né, as vulnerabilidades socioeconômicas das pessoas que foram cadastradas. Vai ser considerado também, neste cadastro, o perfil demográfico desse cadastro, ou seja, a faixa etária das pessoas que foram cadastradas, considerando, né, os menores de 5 anos e os maiores de 65, e também a classificação geográfica do município. Então, a gente tem aí, costuma dizer que a gente tem um teto de cadastro, então esse cadastro, dependendo do cadastro, se aquela família, aquele usuário, ele se enquadra dentro dessa vulnerabilidade socioeconômica, né? Ele é um beneficiário do Bolsa Família, ele é menor de 5 anos, né? É um município com tipologia rural, ele vai ter um valor, o cálculo, né? Ele vai ser diferente de um cadastro de um usuário que não se enquadra dentro da vulnerabilidade socioeconômica, está fora dessa faixa etária menor de 5 anos e maior de 65, e também é de um município urbano. Então, assim, o valor desse cadastro ele vai variar considerando esses critérios que a gente acabou de apresentar aqui para vocês. E aí, quando eu falo em tipologia, né, a gente está considerando aí a tipologia que o IBGE utiliza, né? Então, assim, a gente tem municípios que foram classificados com a tipologia urbano, municípios que foram classificados como intermediário adjacente, rural adjacente, intermediário remoto e rural remoto. No estado do Tocantins, a gente tem a grande maioria aí dos municípios classificado como rural adjacente, com 69 municípios. E aí essa tipologia também, ela vai me dizer qual que é o meu parâmetro de cadastro. Se eu sou um município classificado com a tipologia urbano, e eu tenho uma equipe saúde da família, o meu parâmetro de cadastro é 4.000 pessoas. Né? Se é uma EAP, uma equipe de atenção primária 20 horas ou 30 horas, vai variar também esse parâmetro de cadastro. Diferente se eu for um município rural remoto, com a mesma equipe de saúde da família, mas aí o meu parâmetro de cadastro ele já muda, né? Ele é 2.000 pessoas. Então, tudo isso é considerado no momento do cadastro. E aí, esses cadastros, eles vão ser calculados considerando o peso por pessoa cadastrada e também os valores per capita também vão considerar esses critérios. E aí eu não vou me adentrar aqui no cálculo, né, porque ele é um cálculo mais complexo, mas o município tendo interesse em detalhar, né, discutir um pouco mais sobre este cálculo, nós vamos estar à disposição na diretoria de atenção primária, como a Laudeci já colocou, né, ou via telefone, né, ou através de assessoria, é só fazer contato conosco. E avançando um pouco mais aqui, né, a gente falou de cadastro dentro da captação ponderada. Então, esse cadastro ele é feito com CPF ou o Cartão Nacional de Saúde do cidadão, e ele pode ser feito por todos os integrantes da equipe. Então, a gente tem o cadastro do cidadão, que é aquele cadastro realizado no prontuário eletrônico nas unidades básicas, né? Ele tem como objetivo cadastrar o usuário, mesmo que ele não faça parte do território. Ah, mas ele é de outra área de abrangência, né? Mas se ele vai ser atendido naquela unidade, então é um cadastro mais simplificado. O cadastro do território, ele é a partir das fichas do cadastro individual e do cadastro domiciliar. Ele é um cadastro mais extenso, né, com mais informações, são para residentes nas microáreas, ou seja, é um usuário que faz parte do meu território de abrangência. Lembrar que esses cadastros, eles podem ser monitorados através do CISABER, que lá no final da minha fala eu vou falar um pouco mais sobre ele.
Então, a gente precisa destacar que dentro do cadastro cidadão eu preciso ter as informações com qualidade, né, de forma que essas informações não vão impactar negativamente nesse valor que eu vou receber no componente captação ponderada. E aí aqui já falando um pouco sobre o outro componente, que é o do desempenho, né, pagamento por desempenho, são os valores que vão ser calculados a partir da avaliação do resultado dos indicadores, ou seja, foram considerados um conjunto de indicadores, como eu coloquei, para 2020 a gente trabalhou com 7 indicadores, esses indicadores eles também foram pactuados tripartite foi definido um parâmetro para ele e uma meta para os municípios cumprir. Então, eles também são monitorados e avaliados no CISAB, e também eles precisam ser monitorados e avaliados pelas equipes de saúde da família e as equipes EAP, né, de modo que a equipe também conheça qual está sendo o seu desempenho para aqueles indicadores. E aí a gente já tem disponível no site do Ministério da Saúde a ficha de qualificação, né, através da nota técnica número 5. E eu trago aqui mais um destaque em relação ao pagamento por desempenho. As equipes, elas precisam de monitorar, como eu coloquei aqui antes, esse desempenho, né? Então, assim, ela vai registrar e enviar esses dados e informações através de produção que a equipe faz, tanto na unidade básica de saúde, como também na área, né? E vocês vão ter acesso a esses resultados através do CISAB. Então, vocês precisam monitorar isso, tanto o gestor quanto o profissional, né, componente aí da equipe. E esse registro, né, e essa avaliação, ela também nos dá base para o planejamento do nosso processo de trabalho. Quando a gente faz uma avaliação do desempenho desses indicadores, que os indicadores, né, demonstram para nós aquilo que a gente produziu, né, e como a gente produziu. Então, assim, a gente, fazendo essa avaliação, tem condições de identificar, né, potenciais de melhora dentro daqueles atendimentos que estão relacionados com esses indicadores, que são esses que foram trabalhados em 2020, né, proporção de gestante, com realização de exames para sífilis e HIV, saúde da mulher, proporção de gestante com pelo menos 6 consultas de pré-natal realizadas, sendo a primeira até a 20ª semana de gestação, que também é da saúde da mulher. O terceiro indicador, proporção de gestante com atendimento odontológico. O quarto, cobertura de exame citopatológico. O quinto, cobertura vacinal de poliomielite inativada e a pentavalente. O percentual de pessoas hipertensas, que é o sexto indicador, e o percentual de diabético com solicitação de hemoglobina glicada. Então, esses indicadores, eles já foram trabalhados em 2020, permanecem em 2021, e os 7 indicadores que a gente citou, né, que vai ser agregados neste ano, ainda não foram definidos. A gente está aguardando essa publicação, né, onde vai ser pactuado o tripartite. Assim que for publicado, a gente também vai estar divulgando para os municípios. Aqui eu trouxe mais só para demonstrar para vocês que, como eu falei um pouco antes, né, esses indicadores, eles foram pactuados tripartite, né, cada indicador ele tem um parâmetro, ou seja, o parâmetro é onde nós queremos chegar, né, o parâmetro ideal que a gente quer chegar, e a meta, diferente dos indicadores de pactuação obrigatória, como a Laudeci falou, eles já vieram também definido as metas municipais a serem cumpridas pelos municípios. Então, assim, o Ministério ele fez uma leitura do cenário atual na ocasião, né,
da pactuação dessas metas, e o parâmetro mínimo encontrado no cenário brasileiro foi o recorte para fazer a pactuação dessa meta de 2020. Outro detalhe importante aqui também é que cada indicador desse ele tem um peso no momento do cálculo, né? Então, a gente tem aí indicadores com um peso maior, né, como esse da proporção de gestante com atendimento odontológico, cobertura vacinal e percentual de pessoas hipertensas com arterial aferida. Então, assim, no momento do cálculo, esses pesos também são considerados. E aí, no pagamento de desempenho, esses 7 indicadores, eles são consolidados, e aí, a partir dessa consolidação, gera-se um novo indicador, que a gente chama ele de indicador sintético final, que ele também é utilizado a fim do método de cálculo, né? Então, é esse indicador que vai determinar o valor do incentivo financeiro a ser transferido para o município. Então, o indicador sintético final, ele corresponde ao conjunto dos 7 indicadores selecionados, que foram os 7 que foram trabalhados em 2020. Quando publicar os 7 indicadores de 2021, aí a gente vai ter 14 indicadores a serem considerados nesse cálculo. O monitoramento do indicador, ele vai ser quadrimestralmente, ou seja, a cada quadrimestre, o Ministério fará o monitoramento desses indicadores para que seja aplicado o cálculo e, com o resultado do cálculo, como a gente já colocou aqui, a gente vai chegar num valor. Então, esse valor vai ser o valor que vai ser pago nos 4 meses subsequentes, né? Então, assim, eu avalio o primeiro quadrimestre, cheguei num valor a ser pago por desempenho, esse valor eu vou pagar nesse próximo quadrimestre. E aí é imprescindível que gestores e equipes façam o monitoramento do desempenho dos indicadores no e-gestor. Por quê? Porque no final do quadrimestre, quando for fazer esse recálculo do valor, né, se o município tiver com um desempenho muito abaixo do esperado, né, ele vai ser impactado aí financeiramente com o recurso. Aí, só para conhecimento mesmo de vocês, que é a fórmula de cálculo, a gente vai utilizar o indicador sintético final multiplicado pelo valor definido, né, multiplicado pelo número de equipes saúde da família e equipes de atenção primária. Essas equipes, elas precisam estar credenciadas junto ao Ministério dentro do parâmetro do município. E aí, aqui já falando um pouco do incentivo às ações específicas e estratégicas, então essas ações, ela contempla a implementação de programas, estratégias e ações que vão refletir na melhoria do cuidado da atenção primária e também na rede de atenção à saúde, né, que a gente já conheceu um pouquinho aí sobre a rede de atenção. Tiveram alguns programas que foram publicados como prioritários, né? Então, dentro destes prioritários, a gente tem aí o Programa Saúde na Hora, que alguns municípios fizeram a adesão, né, a extensão aí do horário de atendimento. Um outro, a informatização e a formação e residência médica e multiprofissional. Aí a gente tem outros programas na área de saúde bucal, né? Temos promoção da saúde, que aí entra o programa Saúde na Escola, e outros programas de especificidade, como a Laudeci falou, aqui no estado a gente já tem uma UBS pluvial, e também entra aqui o provimento, que aí é o recurso destinado aos agentes comunitários de saúde e o programa Mais Médico. Lembrando que as transferências, elas vão observar a regra prevista em cada normativa que regulamenta esses programas, né? Então, assim, um programa, ele tem uma regulamentação, vou citar aqui o Programa Saúde na Hora, ele tem todo um requisito para adesão, né, e funcionamento desse programa. Caso haja descumprimento de alguma regulamentação ou organização desse serviço, então esse recurso, ele é suspenso. Então, assim, há um incentivo às ações estratégicas, né, porém,
cada programa e estratégica desta, ela tem uma normativa de regulamentação, de organização, que ela precisa ser considerada pelos municípios a fim de garantir o repasse do recurso. Como nós iniciamos falando um pouco lá do resgate, que a gente tinha um outro modelo, né, e que aí com o modelo do financiamento, do novo modelo, a gente precisou aí, o Ministério precisou fazer algumas regras de transição. Então, ele avaliou os municípios e distribuiu eles em 2 grupos. Um grupo foi contemplado aí na portaria 172, que foram aqueles municípios que mesmo com o novo modelo de financiamento, eles não iam ter decréscimo do valor que eles já recebiam. Então, eles iam manter o recurso ou até mesmo acrescentar o valor desse recurso. Né? E aí, dentro dessa portaria também, neste momento de transição, eles foram incluídos aí um valor que eles receberam per capita de transição. E o outro grupo, contemplado na portaria 173, foram aqueles municípios que, com a aplicação do novo modelo de financiamento, o Previne, eles iam ter perda de recursos, ou seja, eles iam ter decréscimo do valor, né, que já recebiam antes da aplicação do novo modelo. Então, dentro da portaria 172, continuou, né, a captação ponderada, o pagamento por desempenho, os incentivos aos programas estratégicos e também o valor per capita citado na portaria 172. No primeiro quadrimestre, em relação ao componente captação ponderada, né, a previsão é receber 100%, como se tivesse todo aquele parâmetro que eu falei um pouco antes ali, né, ou que fosse o meu potencial de cadastro 2.000 pessoas, então, mesmo que eu não tivesse cadastrado as 2.000, mas durante o ano de 2020, eu ia ficar recebendo aí o valor como se eu tivesse cadastrado todo mundo. O pagamento por desempenho, né, a gente teve aí uma certificação do PEMAC, para quem lembra, então, até o segundo quadrimestre, o pagamento seria feito conforme a certificação do PEMAC, e os incentivos estratégicos conforme a adesão ou implantação no município. Na portaria 173, os municípios que iam apresentar decréscimo, o que o Ministério fez? Ele analisou todo o ano de 2019, verificou qual que era a competência que o município tinha recebido o maior repasse financeiro, utilizou esse valor para repasse no ano de 2020. Então, os municípios que estavam contemplados aí na portaria 173, eles receberam um valor fixo durante o ano de 2020, referente à competência de 2019, que foi paga com maior valor. Para 2021, né, já foi publicada agora, dia 27, a portaria 166, que aí ela traz também sobre os componentes, né, como que vai ficar cada componente, e também sobre o incentivo financeiro de fator de correção. Então, em relação à captação ponderada para 2021, os municípios vão permanecer recebendo, né, até a 4ª competência deste ano, que confere ao primeiro quadrimestre, ou seja, 100% do potencial de cadastro. Se o meu cadastro, o meu limite de cadastro, né, é 2.000 pessoas, eu vou receber pelas 2.000. Se é diferente, eu vou receber conforme o meu potencial de cadastro. A partir do segundo, do terceiro quadrimestre, já é o resultado da população cadastrada. E aí, lembrando que a gente tem que lembrar que no cadastro eu vou considerar aqueles outros critérios de vulnerabilidade e tipologia do município. O pagamento por desempenho, os municípios também vão continuar recebendo 100% do potencial, né, como se tivesse alcançado aquela meta pactuada lá, de todos os indicadores,
então o município vai receber até o segundo quadrimestre. O segundo quadrimestre, mas lembrando que a gente está falando de competência financeira, né? Então, até a competência do mês 8 deste ano de 2021, o pagamento por desempenho vai ser o resultado potencial de 100% do alcance dos indicadores. O valor de incentivo financeiro com base em critério populacional, lembram que quando a gente falou ali atrás da portaria 172, né, eles tinham, além dos componentes, um incentivo financeiro com base populacional. Então, ele vai permanecer nessas primeiras 4 competências deste ano, com um valor aí de R$ 5,95, né, calculado conforme a estimativa da população. Posterior a isso, se o Ministério não prorrogar, ele deixa, né, de existir. E aí ele trouxe aqui o incentivo financeiro de fator de correção, que é para aqueles municípios, né, contemplados lá na portaria 173, onde eles iam apresentar decréscimo dos valores. Então, esse incentivo ele só vai ser transferido para os municípios que apresentar decréscimo. A cada quadrimestre vai ser recalculado, né, todos os componentes do programa Previne Brasil, daquele município. Se o resultado for, né, não tiver impacto financeiro, ele vai receber conforme o programa, né? Então, assim, está bem claro aqui em relação ao incentivo financeiro, que ele só vai ser transferido para os municípios que apresentar decréscimo. Por isso que a cada quadrimestre vai ser feito o recálculo. E aí, o município vai disponibilizar uma lista de municípios e os valores a serem transferidos por quadrimestre. Por que vai ser por quadrimestre? Porque a cada quadrimestre ele vai fazer esse monitoramento de verificar quem são os municípios que vão apresentar decréscimo para que seja efetuado a transferência. E aí, ontem, né, foi publicado a portaria 204. Então, os municípios que farão jus ao incentivo financeiro do fator de correção neste primeiro quadrimestre de 2021 está nessa portaria, né, 214. Aí aqui eu trouxe só uma figura dos municípios, né, a gente visualiza aqui que não são muitos, e lembrar que este incentivo de fator de correção, como eu já coloquei, ele vai ser reavaliado a cada quadrimestre. Então, nessa portaria está a relação dos municípios, os valores que ele vai receber por mês e o valor do quadrimestre, né, do primeiro quadrimestre. Então, os municípios, né, já podem acessar e verificar aí qual vai ser o valor do repasse nesse primeiro quadrimestre. E aí, falando um pouco de suspensão de recurso, eu já até citei lá, quando a gente falou das ações estratégicas, e aí só para reforçar, né, suspensão de recurso na atenção primária, ele está relacionado à duplicidade de cadastro de profissionais, ou seja, eu tenho um profissional que atende aqui no município A e ele também está cadastrado no município B, né? Então, isso pode ocasionar suspensão de recurso. O não envio de dado pelo Sistema de Informação da Atenção Primária, o SISAB, então, assim, é por isso que, além da importância, né, de garantir as informações para que a gente faça o monitoramento o mais realista possível, né, eu também, alimentando o sistema, vou ter a garantia do repasse do recurso financeiro. As irregularidades detectadas e fiscalizações ou auditorias, né, tanto de órgãos federais, estaduais e municipais, descumprimento dos critérios para o funcionamento de estratégicas, como eu já falei antes, de programas, também pode ocasionar suspensão de recurso, né? Descumprimento de carga horária são uma do descumprimento mais comum que a gente encontra, dentre outras situações. E no modelo Previne Brasil, que antes a gente só perdia o recurso da equipe, né, quando deixava de informar, hoje, o profissional, hoje no Previne, esse é diferente, né, a suspensão, ela vai se dar a partir da ausência do profissional. Se for um profissional de nível médio, né, ou ausência do técnico na equipe,
o município vai receber somente 75% do valor correspondente ao componente, né? 50% do valor se faltar o profissional de nível superior, o médico ou o enfermeiro. Se faltar o médico e o enfermeiro, ele não vai receber nada do valor. Então, o pagamento por desempenho, né, quando a gente fala do outro componente, ou seja, a gente está falando aqui a suspensão, que vai de 75% a 50% aí do valor, é quando a gente está falando em relação àquele valor que vocês vão receber como captação ponderada. Já o pagamento por desempenho, ele vai continuar sendo transferido de acordo com o desempenho do indicador. Mas, se a gente não tem a garantia destes profissionais na equipe, né, então, isso vai impactar também no alcance desses indicadores. Então, assim, como a Laudeci muito bem lembrou em relação às equipes multiprofissionais, NASF, né, então, mesmo que não apareça lá o recurso específico, né, mas esses profissionais vão contribuir na assistência de forma também a melhorar o desempenho desses indicadores. E aí as variações no número de cadastro entre as equipes, né? Ah, mas meu potencial de cadastro era 2.000, eu cadastrei 2.500 e a outra equipe cadastrou 800, né? Então, a minha equipe vai perder? Dentro do município, essas variações vai considerar o cadastro do município, né? E aí, o município, internamente, dentro do seu território, ele vai avaliar o desempenho das equipes também, porque aí ele consegue visualizar qual foi a equipe que cumpriu a meta de cadastro, quem não cumpriu, e aí serve também para o gerenciamento aí desses processos de trabalho. Então, o limite do município é o número de equipes vezes o parâmetro de cadastro por equipe. Então, para efeitos financeiros, vai ser considerado, né, o cadastro do município, o limite de cadastro do município. E aí a gente já falou algumas vezes aqui do CISAB, né? O IE-Gestor. Então, assim, a gente falou do programa, falamos aqui dos componentes, captação ponderada, desempenho, né? E como é que eu vou verificar o financiamento que foi pago? Então, eu posso verificar esses pagamentos, né? Através do e-Gestor, que aí a gente tem aqui o endereço eletrônico. Então, você vai acessar e vai, dentro de relatório público, né? Você vai clicar e escolher a opção financiamento da atenção primária. Aqui você vai ter acesso tanto à pesquisa no arquivo, né? Você vai encontrar as classificações que foram deferidas, indeferidas, o que foi pago, né? Referente a que foi pago, quais as equipes foram pagas. E também, aqui é mais só para exemplificar o acesso, né? Entrou naquela tela, escolhe pagamento, depois de pagamento você vai escolher quais são as informações que você quer visualizar, se é... Aí tem a identificação, quais são as competências, né? E se você vai visualizar ou fazendo download ou em tela. Se for em tela, você vai chegar aqui, onde vai te dar a opção de verificar o que você recebeu de captação ponderada, qual foi o valor do recurso per capita de transição, se você recebeu, qual foi o valor que o município recebeu por desempenho, as ações estratégicas que o município está recebendo, o valor dos agentes comunitários de saúde, né? Se está recebendo recurso do Informatiza, Academia da Saúde, crédito extraordinário. Então, assim, quando eu tiver dúvida, verificar nas contas e não entender de fato o que entrou, a gente tem, né, como acompanhar esses repassos financeiros através aqui do e-Gestor. Isso tudo com acesso público, tá? E aí, com acesso público também, a gente tem acesso aí a várias informações relativas aos programas, à estratégia, né? E aí a gente pode navegar aqui, que é um mundo infinito aí de informações disponíveis para os gestores.
Já no acesso restrito, né, que aí o gestor e as equipes podem acessar, e é importante também, né, porque através aqui do e-gestor, a gente pode acompanhar e monitorar a alimentação sistematicamente de acordo com os instrutivos, né, e aí prevenindo aí a perda de recurso financeiro relativo ao Previne Brasil. Para o acesso restrito, né, nessa tela, quando você acessar o sistema, você vai ter duas opções aí de acesso restrito. Uma no canto superior e outra aí na lateral, onde, clicando, você vai ter acesso à página que vai te solicitar o seu usuário e senha, que aí você vai colocar seu CPF e a senha que cadastrou. Quando você acessar, ele vai te dar um outro hall, né, de programas aí, informações que você pode navegar. E aí é que eu vou me ater mais ao SISAB, que é o Sistema aí de Informação da Atenção Primária. Quando você clicar no ícone SISAB, ele vai te dar duas opções, que é a opção de acessar sistema e gerenciar usuários. Lembrando que a gente está fazendo aqui uma demonstração, né, de como é que vocês vão acompanhar aí esses dados. Tá, eu acessei, mas eu não consegui fazer meu acesso porque minha senha expirou. Lembrando que se você ficar 180 dias sem acessar, ele vai bloquear a sua senha. Então, para reativar essa senha, você vai acessar com o gestor, vai acessar com CPF e senha, isso na situação, se for um profissional da equipe que estiver tentando fazer esse monitoramento e não conseguir acessar por virtude de ter inativado aí a senha. Então, o gestor pode acessar com CPF e senha, vai clicar na opção gestor da atenção primária, depois vai gerenciar usuários e escolher lá qual que é o profissional que ele quer reativar a senha. Tá, mas se for a senha do secretário, né, que bloqueou, então aí o secretário vai ter que utilizar a senha, CNPJ e senha do fundo, para reativar novamente a senha dele. Reativou a senha dele, aí ele acessa novamente o e-gestor e desbloqueia os demais profissionais que estiverem com problema de acesso. Quando a gente acessa o SISAB, né, no ambiente restrito, a gente tem as opções dos relatórios de envio. Nesse relatório de envio, a gente vai visualizar todos os dados de produção das equipes que foram enviados e validados, né? Então, assim, mas a minha base está diferente do que eu encontro aqui no relatório. Sim, o SISAB, ele só vai disponibilizar aquilo que for validado conforme as normativas, né, instrutivas de preenchimento do sistema e alimentação do sistema. Aí a gente tem a opção de verificar os processamento e validação destes dados que foram validados, né, quantos foram validados e recusados. Na opção saúde, você vai consultar a produção das equipes, né, os atendimentos que foram realizados, procedimentos. Aí a gente tem a opção de consultar em relação aos cadastros para verificar. É importante destacar aqui que nessa opção a gente verifica as inconsistências, porque as inconsistências, se o município não conseguir saná-las, ela vai impactar na validação dessa informação, de forma que, se for inerente ao cadastro em relação à vulnerabilidade e aos indicadores, isso já vai ter impacto financeiro. Então, por isso que a gente chama a atenção aqui da importância de monitorar como é que está os cadastros do município. Aí a gente tem a opção aqui de vacinação do sarampo, né, de acompanhar os resultados, e temos também a opção de verificar os resultados dos indicadores, né, consultar aqui. Quando a gente acessa essas opções, tanto de envio, de processamento, de cadastro, a gente tem alguns instrumentos, né, que a gente solicita às equipes, gestores que façam a leitura. Aqui eu coloquei para exemplificar, só em relação aos indicadores, a gente tem as notas técnicas, tem o documento orientador,
tem o guia de preenchimento, como é que eu vou preencher o prontuário eletrônico de forma que vai garantir que esse dado vai ser contabilizado lá no desempenho do indicador, né? Então, assim, é importante que a equipe de gestores acesse esses documentos para conhecer e aplicar. Então, CISAB, eles são dados gerados a partir do trabalho de todos os profissionais da equipe, né? Então, assim, é responsabilidade do município esses dados. Os dados, eles são enviados à base nacional, validado e disponibilizado através de relatório, que são esses relatórios que eu acabei de demonstrar para vocês. Então, assim, através do ESUS, né, com alimentação tanto através do CDS, quanto do prontuário eletrônico, né, como também de sistemas terceirizados. Então, todo esse dado gerado pelas equipes de atenção primária, né, são encaminhados para a base nacional, lembrando que na base nacional ele vai ser validado e a gente só vai conseguir visualizar no CISAB aquilo que foi validado, tá? Em formato de relatório. O fornecimento de informações, ele nos possibilita, né, uma análise e uma melhor compreensão dos problemas também da população. E aí também ele subsidia tanto a gestão municipal quanto as equipes a tomada de decisão no nível local. Então, a gente não vai detalhar mais sobre o assunto, porque, como eu falei no início, quando a gente vai discutir sistema, principalmente quem está na prática operacionalizando tanto o ESUS como também, né, o CISAB, são várias perguntas e detalhes que precisam ser observados. Então, a gente, Láudia, você já até colocou que a gente tem programado aí 2 movimentos, né, para atender tanto as equipes que acessam e alimentam o ESUS, como também para as equipes que monitoram e em relação à questão dos cadastros, para garantir que a equipe seja qualificada e evite perdas de recurso financeiro. Então, eu gostaria de agradecer e me colocar aqui à disposição. Estamos na gerência de monitoramento e avaliação da atenção primária, esse é o nosso contato. Isabel, devolvo a palavra para você. Obrigada, Silmara. Um tema tão complexo, né, que é o financiamento e que é a base de todo o trabalho que é desenvolvido pela atenção primária. E você esclareceu de uma forma muito simples e muito direta, Silmara, um resumo de tudo aquilo que nós temos vivido a partir do Previne, né, do novo financiamento da atenção básica, e que suscita muitas dúvidas dos gestores e das equipes dos municípios. Obrigada pela apresentação.